Olá, meus jovens investidores de todas as idades. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos, meus amigos. O que foi que aconteceu com as ações AZEV3 e AZEV4? Até ontem eram ações negociadas a centavos, mas no dia de hoje, quando você vai consultar a cotação de AZEV4, ela está sendo negociada na região dos R$ 2 e a AZEV3 na região dos 2,40. Então, será que nos últimos dias as ações da Azevedo e Travassos ordinárias estão com alta de mais de 1.600%? E de ontem para hoje subiu aqui 1.628%. A ZEV4 subiu mais de 2.000% nos últimos dias. De ontem para hoje subindo aqui 1.800%, 2.000%. Será que foi isso que aconteceu? As ações da ZEV4 estão com a valorização de 237% nos últimos 12 meses. A ZEV3 subindo mais de 423%. É isso que eu vou olhar com vocês agora, meus amigos. Lembram que eu falei para vocês que a companhia iria fazer um grupamento de ações? Pois bem, lembrem-se, depois do grupamento, os preços são reajustados pelo fator de grupamento. No último grupamento da Azevedo e Travassos, nós tivemos um grupamento de 20:1. O que isso significa? Que as ações da companhia reduzem nessa proporção e suas cotações são multiplicadas na mesma proporção. Então, só a título de exemplo, se um ativo ele está negociado a 10 centavos e você tem aqui, só para arredondar, 100 ações, o que vai acontecer? Você tem 100 ações, cada uma valendo 10 centavos. Se chega a um grupamento 20:1, o que vai acontecer? Isso daqui você vai dividir por 20, né? Então você passa a ter agora, após o grupamento, você tem 5 ações. E o que antes eram 10 centavos, ele vai ser multiplicado por 20. Então sai de 10 para 2 centavos. R$ 2 no caso. Então, o que foi que aconteceu aqui? Apenas um ajuste no preço. A quantidade de ações vezes o preço dá no total o mesmo valor. Só que alguns sistemas eles demoram para atualizar isso. O Google, por exemplo, quando você pega os últimos 5 dias, não atualizou ainda. Mas se você pegar aqui a cotação do dia de hoje, vai estar lá. Uma desvalorização de 8%. Aí como é que você fala? Nossa, mas ontem estava centavos, hoje está 2,50 e ainda está caindo. É isso mesmo. Porque as ações que fazem grupamento tendem a continuar caindo se as ações não fazem... se a empresa não faz uma reestruturação e volta a dar lucro. Se torna uma empresa lucrativa. Essa é a tendência. Neste último grupamento, nós tivemos a redução na quantidade de ações, dividida por 20, né? Então agora a companhia passa a deter 37.899.000 ações ordinárias, 73.325.000 ações preferenciais. A data de corte, como eu já tinha anunciado para vocês, foi o último dia 25, e a partir do dia 26 de junho de 2026, as ações AZEV3 e AZEV4 passam a negociar agrupadas na proporção de 20:1. Então, esse não é o primeiro grupamento da Azevedo e Travassos. Já tínhamos outros ali em 2019, foi um grupamento de 5:1, e em 2021, um grupamento de 1:1000. Ah, não, aqui foi um desdobramento, desculpem. Foi um desdobramento. Então, na época, as ações estavam negociadas a um preço maior. Aí tivemos um desdobramento de 1.000:1. Mas de agrupamento é o segundo. 7 anos separaram os grupamentos e ambos aconteceram no mês de junho. Nos últimos dias, meus amigos, notícias boas para a Azevedo e Travassos. A Azevedo e Travassos anunciou a ampliação no seu portfólio de investimentos, com a Azevedo e Travassos Investimentos ingressando no setor de iluminação pública e soluções de cidades inteligentes através da aquisição dos ativos da Engie Soluções de Iluminação Pública. Com isso, a companhia entra no segmento de iluminação pública nas cidades de Uberlândia, Curitiba e Petrolina. Além disso, a companhia está de parabéns.
A Engie completou no último dia 25 de junho de 2026 104 anos e é uma companhia que tem mais de 40 anos de listagem na Bolsa de Valores. No último fato relevante, a companhia informou que fez a aquisição de ativos ligados à Engie no setor de iluminação pública. O valor atribuído a essa transação passa dos 108 milhões de reais e a companhia diz que pode sofrer ajustes e tem que ser aprovados por órgãos como, por exemplo, o CAD. O importante é o seguinte, a companhia deixou bem claro que essa transação não demandará nenhum tipo de investimento da Azevedo e Travassos Investimentos. Isso é importante porque a Azevedo e Travassos ela tem muita dificuldade de geração de caixa. É uma companhia que tem um caixa muito pequeno diante das ambições que ela tem. Inclusive, quando você vai olhar os últimos fatos relevantes, o que você vai observar? Você vai observar a assinatura de vários contratos importantes ou participação de processos de infraestrutura importante. Porque esse é o principal foco de atuação da Azevedo e Travassos. Obras de infraestrutura. Ela está ingressando aqui, principalmente em contratos que vai garantir a ela a geração de receitas recorrentes. No entanto, isso demanda um dispêndio de caixa muito grande. Então você vai ver várias obras importantes, como a Rota Mogiana, contratos para a construção de infraestrutura para a Sabesp. Temos aqui venda de participação societária na Rota Verde para fazer caixa. Aí quando você vai observar os últimos contratos, a companhia tem um contrato com a Sabesp no valor de 595 milhões de reais, o valor total do contrato, para a construção de obras de infraestrutura em 26 municípios do Oeste Paulista. E quando vamos olhar outros desses contratos, a companhia fez, ou está em negociação, no caso como o BTG, de um empréstimo ponte de 900 milhões de reais. Isso é importante para ela pagar os custos referentes à aquisição da Rota Mogiana. Além disso, esses valores podem chegar aqui na emissão de debêntures de 1.250 bilhão. Então, o que ela está se propondo a fazer depende de várias transações que não são tão simples junto ao mercado. Aqui, por exemplo, temos operações bilionárias, mas que ainda estão sendo executadas. Esse é o principal fator no caso da Azevedo e Travassos. Ela é uma companhia que está ingressando em segmento de geração de receita recorrente, só que ela ainda não apresentou resultados. É uma companhia que pode apresentar, principalmente com obras, com projetos como a Rota Verde e essas parcerias com a Sabesp e outras empresas. E a Azevedo e Travassos até que voltou a dar lucro no último trimestre. Após trimestres consecutivos no prejuízo, a companhia apresentou um leve lucro. No último resultado, o que nós podemos observar? Que a companhia continua com sua receita crescente. A receita triplicou em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando vamos olhar projeções para 2026, a companhia estima que no ano de 2026, revertendo todos os outros anos, ela vai se tornar uma empresa lucrativa. Então isso é muito importante. No último resultado, a receita subiu praticamente 3 vezes e o lucro ficou ali na casa dos 950 mil reais, revertendo o prejuízo no mesmo período de 13 milhões e meio. E em relação às suas atividades operacionais, a companhia finalmente deu caixa positivo. No primeiro trimestre de 2025, ela tinha queimado quase 35 milhões de reais. E nesse último resultado, as suas atividades operacionais geraram um caixa de 19 milhões. Mas quando vamos olhar o que a companhia tem em caixa, diante das obras que ela precisa fazer, diante dos investimentos bilionários, ela tem um caixa muito pequeno. Por isso que eu reforço, a Azevedo e Travassos, ela está ingressando em projetos importantes, mas que dependem de operações financeiras junto com outros agentes. No último resultado, o caixa da empresa era de 39 milhões e meio. E uma das coisas que chamam a atenção é o fato de quando vamos cruzar os ativos circulantes com os passivos circulantes,
os passivos, são as obrigações exigíveis nos próximos 12 meses, o que você vai observar? A companhia tem 374 milhões em ativos, ou a parte boa, e em passivos ela tem 685. Então, se você pega 686, no caso, milhões em obrigações e diminui de 374, você vai observar que vai faltar aqui para cobrir 312 milhões em passivos. Os passivos exigíveis nos próximos 12 meses após o fim desse exercício social, eles superam em 300 milhões os ativos. Então, o que a companhia tem que fazer aqui? Aumentar a sua base de clientes, conseguir rolar dívidas. Porque só de fornecedores, nos próximos 12 meses, 140 milhões. Empréstimos e financiamentos, 211 milhões. E para isso, para cobrir isso, são 39 milhões de reais em caixa, e para receber de clientes 147 milhões e 24 milhões classificados como estoque. Então veja que os passivos passam e muito essa parte. Nos passivos você vai ter fornecedores, empréstimos e financiamentos até 12 meses, salários, obrigações tributárias. Então é um dos problemas a serem sanados na Azevedo e Travassos. Quando vamos olhar as ações, hoje a ZEV4 operando no 0 a 0 no momento que eu gravo, e a ZEV3 queda de 9%. Vejam que é um papel que está em região de operações mínimas de cotação. Quando você vai olhar o preço lá atrás, você que a ZEV3 bateu lá nos 608, é justamente diante daqueles agrupamentos, por isso que você vê essa cotação tão elevada. E a ZEV4 teria batido em R$ 192. Não foi essa cotação que o ativo bateu, certo? Isso aí também é diante do ajuste dos grupamentos que a companhia fez. E agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos da Azevedo e Travassos. E você? O que é que você aguarda? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe o like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.